Olá, eu sou Cristina e nesse Riobaldia 2025 eu vou narrar o caso de Maria Mutema, que é uma história contada por Guimarães Rosa no seu romance, dentro do seu romance Grande Sertão Veredas. Naquele lugar existia uma mulher por nome Maria Mutema. Pessoa igual às outras, sem diversidade nenhuma. Uma noite, o marido dela morreu. Amanheceu morto de madrugada. Sinal nenhum não se viu. Maria Mutema chamou por socorro. Reuniu todos os mais vizinhos. O arraial era pequeno. Todos vieram certificar. Sinal nenhum não se viu. E ele tinha estado nos dias antes em saúde apreciável, por isso se disse que só de acesso do coração era que podia ter querido morrer. E naquela tarde mesma, do dia dessa manhã, o marido foi bem enterrado. Maria Mutema era a senhora vivida, mulher em preceito sertanejo. Se sentiu, foi em si. Se sofreu muito, não disse. Guardou a dor sem demonstração. Mas isso lá é regra entre gente que se dedica. Pelo visto, a ninguém chamou atenção. O que deu em nota foi outra coisa. Foi a religião da Mutema, que daí pegou aí a igreja todo santo dia. Afora que de 3 em 3 agora se confessava. Dera em carola, se dizia, só constante na salvação de sua alma. Ela sempre de preto, conforme os costumes. Mulher que não ria, esse lenho seco. E estando na igreja, não tirava os olhos do padre. O Padre Ponte, era um sacerdote bom homem, de meia idade, meio gordo, muito descansado nos modos e de todos bem estimado. Sem desrespeito, só por verdade no dizer. Uma pecha ele tinha. Ele relaxava. Gerara 3 filhos com uma mulher, simplória e sacudida, que governava a casa e cozinhava para ele, e que também acudia pelo nome de Maria, dita por aceita alcunha a Maria do Padre. Mas não vá maldar o Senhor maior escândalo nessa situação. Com a ignorância dos tempos. Antigamente, essas coisas podiam. Os filhos bem criados e bonitinhos eram os meninos da Maria do Padre. E em tudo mais, o Padre Ponte era um vigário de mão cheia, cumpridor e caridoso, pregando com muita virtude o seu sermão e atendendo em qualquer hora do dia ou da noite para levar aos roceiros o conforto da Santa Hóstia do Senhor ou dos Santos Óleos. Mas o que logo se soube, e disso se falou, era em 2 partes. Que a Maria Mutema tivesse tantos pecados para
de 3 em 3 dias necessitar de penitência de coração e boca. E que o padre Ponte, visível, tirasse desgosto de prestar a ela pai ouvido naquele sacramento, que entre dois, só dois se passa, e tem de ser por ferro de tanto segredo resguardado. Mas a Maria Mutema se desajoelhava de lá de olhos baixos, com tanta humildade serena que uma santa padecedora mais parecia. Daí aos 3 dias retornava. E se viu bem que o padre Ponte todas as vezes fazia uma cara de verdadeiro sofrimento e temor no ter de ir a Junjo escutar a Mutema. Ia porque confissão clamada não se nega, mas ia a poder de ser padre e não de ser só homem como nós. Daí que, passando o tempo, no decorrido, como se diz, Padre Ponte foi adoecido ficando. De doença para morrer, se viu logo. De dia em dia ele emagrecia, amofinava o modo, tinha dores. E, enfim, encaveirou de uma cor amarela de palha de milho velho, dava pena. Morreu triste. E desde por diante, mesmo quando veio outro padre para o São João Leão, aquela mulher, Maria Mutema, nunca mais voltou na igreja. Nem por rezar, nem por entrar. Coisas que são. E ela, dado que viúva soturna assim, que não se cedia em conversas, ninguém não alcançou de saber por que lei ela procedia e pensava. Por fim, no porém, chegaram, foi tempo de missão, e chegaram no arraial os missionários. Esses eram 2 padres estrangeiros, fortes, de caras coradas, bradando sermão forte, com forte voz, com fé braba. De manhã à noite, durado de 3 dias, eles estavam sempre na igreja, pregando, confessando, tirando rezas e aconselhando, com entusiasmados exemplos que enfileiravam o povo no bom rumo. A religião deles era alimpada e enérgica, com tanta saúde como virtude. E com eles não se brincava, pois tinham de Deus algum encoberto poder, conforme o senhor vai ver por minha continuação. Só que no arraial foi graçando aquela boa bem-aventurança. Aconteceu foi no derradeiro dia, isto é, véspera, pois no seguinte, que dava em domingo, ia ser festa de comunhão geral e
Glória Santa. E foi de noite. Acabada a bênção, quando um dos missionários subiu no púlpito para a prédica e tascava de começar de joelhos rezando a Salve Rainha. E foi nessa hora que Maria Mutema entrou. Fazia tanto tempo que não comparecia à igreja, porque foi então que deu de ver. Mas aquele missionário governava com luzes outras. Maria Mutema foi entrando e ele esbarrou. Todo mundo levou um susto, porque a Salve Rainha é oração que não se pode partir em meio. E desde que de joelhos começada, tem de ter suas palavras seguidas até o três fim. Mas o missionário retomou a fraseação, só que com a voz demudada. Isso se viu. E mal no amém, ele se levantou, cresceu na beira do púlpito, em brasa vermelho, debruçado, deu um soco no pau do peitoril. Parecia um touro tigre. E foi de grito. A pessoa que por derradeiro entrou tem de sair. Ah, pra fora já já essa mulher. Todos no estarrecente caçavam de ver a Maria Mutema. Que saia com seus maus segredos em nome de Jesus e da cruz. Se ainda for capaz de um arrependimento, então pode me esperar agora mesmo, que vou ouvir sua confissão. Mas confissão esta, ela tem de fazer na porta do cemitério, que vá me esperar lá, na porta do cemitério, onde estão 2 defuntos enterrados. Isso o missionário comandou, e os que estavam dentro da igreja sentiram o rojo dos exércitos de Deus, que lavoram em fundura e sumidade. O horror deu. Mulheres soltaram gritos e meninos. Outras despencavam no chão. Ninguém ficou sem se ajoelhar. Muitos daquela gente choravam. E Maria Mutema, sozinha em pé, torta, magra, de preto, deu um gemido de lágrimas e exclamação, berro de corpo que faca estraçalha. Pediu perdão forte, perdão de fogo, que da dura bondade de Deus baixasse nela em dores de urgência antes de qualquer hora de nossa morte. E rompeu fala por entre prantos ali mesmo. A fim de perdão de todos se confessava também. Confissão edital.
consoantemente para tremer exemplo. Raio em pesadelo de quem ouvia público, que rasgava a gastura como porque avessava a ordem das coisas e o quieto comum do viver transtornava. Ao que ela, onça monstra, tinha matado o marido e que ela era cobra, bicho imundo sobrado do podre de todos os estercos, que tinha matado o marido aquela noite sem motivo nenhum, causa nenhuma, sem malfeito dele nenhum, porque nem sabia. Matou enquanto ele estava dormindo. Assim, despejou no buraquinho do ouvido dele por um funil um terrível escorrer de chumbo derretido. O marido passou lá o que diz, do oco para o ocão, do sono para a morte. E lesão no buraco do ouvido dele, ninguém não foi ver, não se notou. E depois, por enjoar do Padre Ponte, também sem ter queixa nem razão, amargável mentiu no confessionário. Disse, afirmou que tinha matado o marido por causa dele, Padre Ponte, porque dele gostava em fogo de amores e queria ser concubina, Amásia. Tudo era mentira. Ela não queria nem gostava. Mas com ver o padre em justa zanga, ela disso tomou gosto. E era um prazer de cão que aumentava de cada vez, pelo que ele não estava em poder de se defender de modo nenhum. Era um homem manso, pobre coitado, e padre. Daí que, passando o tempo, adoeceu e morreu em desespero calado. Tudo crime. E ela tinha feito. E agora implorava o perdão de Deus aos uivos, se esguedelhando, torcendo as mãos, depois as mãos no alto ela levantava. Mas o missionário, no púlpito, entoou grande o bendito louvado seja. E enquanto que cantando mesmo, fazia os gestos para as mulheres todas saírem da igreja, deixando lá só os homens, porque a derradeira oração, pregação de cada noite era mesmo sempre para os ouvintes, senhores homens, como conforme. Daí que no dia seguinte, o arraial, ilustrado com arcos e cordas de bandeirolas, espouco de festa, foguetes muitos, missa cantada, procissão, mas
Todo mundo só pensava naquilo. Maria Mutema recolhida, provisória presa na casa de escola. Não comia, não sossegava. Sempre de joelhos, clamando seu remorso, pedia perdão e castigo, que todos viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas, que ela tudo isso merecia. No meio tempo, desenterraram da cova os ossos do marido. Se conta que a gente sacolejava a caveira e a bola de chumbo sacudia lá dentro. Até tinha. Tanto por obra de Maria Mutema. Mas ela ainda ficou no São João Leão por mais de semana. Os missionários tinham ido embora. Veio a autoridade. Delegado e praças levaram a Mutema para a culpa e júri na cadeia de Araçuaí. Só que, nos dias em que ainda esteve, o povo perdoou. Vinham dar a ela palavras de consolo e juntos rezarem. Trouxeram a Maria do Padre e os meninos da Maria do Padre para perdoarem também. Tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Mesmo pela arrependida humildade que ela principiou em tão pronunciado sofrer. Alguns diziam que Maria Mutema estava ficando santa.